Está começando mais uma rodada, dessa vez é a 21ª. E eu sou a Carol e vim te contar tudo o que vai rolar. Bom, esse Brasileirão tá bom demais, porque está bem, como que eu posso dizer, acirrado, né? Tanto lá em cima, tanto lá embaixo. Gente, tá escuro porque eu tô gravando antes. Mas os jogos que eu vou falar hoje, é hoje mesmo, tá, gente? Dia 29. Hoje teremos Internacional e Flamengo às 7h30 da noite, lá no Beira-Rio. E vai ter transmissão da Amazon Prime. Bom, gente, vamos falar, né, o que pode acontecer. Flamengo está em segundo lugar, com 6 pontos de diferença do líder. Ou seja, se ele ganhar, né, vai diminuir a vantagem, né, depende também do resultado do líder, mas aí já diminui a vantagem. E o Internacional tá lá no finalzinho, correndo risco de entrar na zona. Ou seja, esse jogo é importante para os dois. Para o Internacional, para dar uma respirada e se livrar da zona, e para o Flamengo, para diminuir a vantagem para o líder. Bom, depois, no mesmo horário, né, teremos Mirassol e Remo lá no Maião. Vai ter transmissão da Premier e esse confronto é o confronto de quem quer se salvar, né? Porque os dois estão na zona, os dois estão lutando para dar uma respirada. E o Mirassol tá em 18º e... Não, o Mirassol tá em 19º e o Remo está em 18º. Ou seja, os dois estão loucos pra dar o pé da zona. Então, tipo, quem ganhar, né, vai conseguir ter mais esperanças e tudo mais. Bom, gente, às 9h30 da noite terá Vitória e Palmeiras no Barradão e terá transmissão da Globo, Premier e GETV. Mas eu vou explicar uma coisa. Vai ter transmissão da Globo, menos do Rio de Janeiro. Vai ter dos outros estados, São Paulo, Bahia e tudo mais. Só que no Rio de Janeiro vai ter outro jogo que eu vou falar já já. Bom, Palmeiras tá em primeiro, né? E precisa pontuar pro vice-líder não chegar. Está com 6 pontos de vantagem, só que mesmo assim, né, corre risco. E Vitória está em 13º. Ou seja, gente, todos os jogos são importantes para todos os times, né? Bom, às 9h30 da noite também teremos Fluminense e Bahia no Maracanã. E terá transmissão da Globo, Premier e GETV também. Só que do Fluminense e do Bahia só vai ter da Globo aqui do Rio, tá, gente? Uma coisa que eu pensei, porque Bahia e Vitória são de Bahia, só que a transmissão da Bahia vai ficar para Vitória e Palmeiras. Só que quem torce pro Bahia vai ter GETV e Premier. E vamos falar, né, da situação do Fluminense e do Bahia. Bom, gente, é um jogo bem interessante para os dois, porque o Fluminense, se ele ganhar e o Atlético Paranaense perder, empata de novo com o Atlético Paranaense. Eu só vou ver o saldo de gols. O saldo de gols do Atlético Paranaense está melhor, então ainda não ultrapassa. Mas já dá uma melhorada. E Bahia está com 31 pontos. Ou seja, e o Fluminense está com 33. Se o Bahia ganhar, passa o Fluminense e aí fica em quarto lugar. O Bragantino também tá com 31. Aí teria que ver se o Bragantino também ganharia, né? Bom, teremos 4 jogos adiados, acreditam? Por causa da Sul-Americana, que vai ser nessa semana também. Teremos Chapecoense e Vasco adiado, porque o Vasco vai jogar. Atlético Mineiro e Bragantino também vai ser adiado. São Paulo e Santos também adiado. E Botafogo e Grêmio. Esses são os 4 jogos adiados dessa rodada. Bom, vamos continuar. Amanhã, no caso, na quinta, teremos Corinthians e Atlético Paranaense. E vai ter transmissão da Record, Cazé TV e Premier. Bom, gente, né? Deve ser na Neoquímica Arena. E o Atlético Paranaense está querendo muito ganhar esse jogo para continuar lá embalado no G4. Como eu disse, se perder e o Fluminense ganhar, aí já começa a complicar a vida do Atlético Paranaense, mas se ganhar, fica com uma vantagem bem boa. No caso, dependendo do resultado do Fluminense também, né? Para ficar aí bem no G4. Já o Corinthians está em 9º lugar. Então é importante também ganhar para dar uma subidinha aí. Bom, também teremos na quinta-feira, às 9h30 da noite, Coritiba e Cruzeiro, lá no Couto Pereira. E vai ter transmissão da Sport TV e Premier. Vamos falar também dos dois que estão lado a lado, estão irmãos.
Coritiba em 10º, Cruzeiro em 11º. Então, quem ganhar aí, ó, já quer subir de posição. E é isso, gente. Os jogos dessa rodada, né? Teremos quatro adiados, ou seja, teremos menos nessa rodada. Vamos falar sobre a tabela em geral, para depois a gente comparar. Bom, em primeiro está o Palmeiras, 44 pontos. Em segundo, Flamengo, com 38. Em terceiro, Atlético Paranaense, com 36. Em quarto, Fluminense, com 33. Em quinto, Bragantino, com 31, junto com Bahia, com 31 pontos também, em sexto lugar. Em sétimo lugar, Botafogo, com 29. Oitavo, Atlético Mineiro, com 28, junto com Corinthians, 28 também, em nono lugar. 11º, Coritiba e Cruzeiro, com 27,2. Em 12º, São Paulo, com 26 pontos. Outro que tem 26 pontos, Vitória, em 13º. 14º, Santos, com 22 pontos. 15º, Grêmio, com 22 pontos também. E Internacional está em 16º, o último, fora da zona, com 21 pontos. Mas Vasco e Remo também estão com 21, que estão na zona em 17º e 18º. No caso, Vasco está em 17º, Remo 18º. Em 19º vem Mirassol com 20 e 20º Chapecoense com 10 pontos. Bom, vamos ver qual é a partida da rodada? Vamos ver. Vou ser bem sério com vocês, viu? Eu acho que a partida da rodada vai ser Remo e Mirassol. Me conta aí qual você acha que é a partida da rodada, mas eu acho que é essa, porque os dois estão loucos para sair da zona. Obviamente, quem gosta de estar na zona, né? E eles ganhando, e sem depender dos outros resultados, né? Só pensando no resultado desse jogo, um dos dois ganhando sai da zona, né? Porque o Remo vai para 24 e o Mirassol vai para 23, ou seja, dá um pulinho aí, né? Então, é um jogo bem importante. Eu acho que os dois vão dar o sangue porque ninguém quer estar na zona, né? Eu acho que essa vai ser a partida da rodada. Gente, os jogos que mais interessam nessa rodada, né, pros times é o Palmeiras, que quer isolar mais a liderança, o Flamengo, que quer diminuir, Atlético Paranaense e Fluminense aí que estão na briga, né, de quem vai ficar em quarto lugar e tal, em terceiro, no caso. E o Z4 que tá bem movimentado querendo sair. Todo mundo quer sair. Menos Chapecoense, né, pelo visto, mas Chapecoense tem que ir atrás desses pontos aí, porque tá com 10 pontos de diferença do vice-lanterna, então tá uma situação bem complicada. E é isso, gente. Espero vocês no pós-rodada pra gente falar de todos os jogos que aconteceu, todos os resultados, como ficou a tabela e tudo mais. Já se inscreva, nos siga nas redes sociais, comenta aqui, dê like e compartilhe pro seu amigo que gosta de futebol também. Um beijo!